Quase todos nós estamos apegados a uma certa parte insignificante da vida e pensamos que, através dessa parte, descobriremos o todo. Sem sairmos de nosso quarto, achamos que podemos explorar toda a extensão e toda a amplidão do rio e perceber a riqueza dos verdes prados que o margeiam. Vivendo em um estreito aposento, pintamos uma pequena tela e pensamos ter tomado a vida pela mão e compreendido o significado da morte. Mas tal coisa não aconteceu. Para que aconteça, temos de sair para o ar livre. Mas nos é extremamente difícil sair para o ar livre, deixar nosso pequeno aposento de estreita janela para vermos as coisas como são, sem julgar, sem condenar, sem dizer, disso eu gosto e daquilo eu não gosto. Porque a maioria de nós pensa que através da parte será possível compreender o todo. Examinando um raio, esperamos compreender a roda, não é verdade? São precisos muitos raios, e mais o cubo e o aro, para termos a coisa chamada roda. E precisamos ver a roda toda para podermos compreendê-la. Do mesmo modo, precisamos perceber o inteiro processo do viver, se realmente desejamos compreender a vida. Espero que esteja seguindo o que estou dizendo, porque a educação deve nos ajudar a compreender o todo da vida, e não apenas a te preparar para obter um emprego e seguir a rotina habitual. Casamento, filhos, segurança e os seus pequenos deuses. Mas para suscitar a educação correta, se necessita de uma inteligência, discernimento. E por essa razão é tão importante que o próprio educador seja educado para compreender o processo total da vida. E não cuide meramente de te ensinar de acordo com uma determinada fórmula, velha ou nova. A vida é um maravilhoso mistério. Não um mistério de que falam certos livros ou certas pessoas, porém um mistério que cada um de nós tem de desvendar por si próprio. Eis porque tanto importa compreender o que é pequeno, limitado, mesquinho e passar além disso. Se não começa a compreender a vida desde jovens, crescemos muito feios interiormente. Seremos estúpidos e vazios. Ainda que exteriormente tenha dinheiro, ande em carros de luxo e pareça muito importante. Por isso é tão relevante que saia do seu quarto para ver a amplidão do firmamento. Mas isso não pode fazer se não tem amor. Não amor físico ou amor divino, porém amor, puro e simples. Amar os pássaros, as árvores, as flores, seus mestres, seus pais, e além do país, toda a humanidade. Não será uma verdadeira tragédia se não descobrir por você mesmo o que é amar? Se não conheceu o amor agora, nunca mais o conhecerá. Porque quando ficar mais velho, o que se chama amor será uma coisa muito feia. Uma propriedade, uma espécie de mercadoria que se compra e vende. Mas se começar agora a ter amor no coração, se amar a árvore que planta, o cão vadio que afaga, então, quando crescer, não permanecerá no pequeno aposento de estreita janela, mas sairá para amar a totalidade da vida. O amor é realidade. Não é emoção, efusão de lágrimas. Não é um sentimento. O amor, em si, é sem sentimentalismo. Esse é um ponto muito sério e importante, que deve amar enquanto está jovem. Seus pais e mestres talvez desconheçam o amor. E foi por esta razão que criaram um mundo terrível,
Uma sociedade perpetuamente em guerra contra si mesma e com outras sociedades. Suas religiões, suas filosofias e ideologias são todas faltas porque sem amor. Eles só percebem uma parte. Estão a olhar pela estreita janela, que poderá apresentar uma vista aprazível e extensa, mas que não é toda a amplidão da vida. Sem esse sentimento de intenso amor, não pode ter a percepção do todo. Portanto, será sempre um ente digno de comiseração, e ao chegar ao fim da vida, não terá senão cinzas, um amontoado de palavras ocas. Pergunta: por que desejamos ser famosos? Resposta: por que razão acha que desejamos ser famosos? Eu posso lhes explicar a razão, mas no fim da explicação, deixará de desejar ser famoso? Deseja ser famoso porque todos os que te cercam nessa sociedade desejam ser famosos. Seus pais, seus mestres, o guru, o yogi, todos querem ser famosos, conhecidos em toda parte e, portanto, você também o quer. Vamos refletir juntos. Por que desejam as pessoas serem famosas? Em primeiro lugar, porque é vantajoso ser famoso. E também proporciona muito prazer, não é verdade? Se você é conhecido em todo o mundo, você se sente muito importante, como que imortalizado. Deseja ser famoso, conhecido e falado no mundo inteiro, porque interiormente você não é ninguém. Interiormente nenhuma riqueza tem. Nada existe absolutamente, e por isso deseja ser conhecido no mundo exterior. Mas se você é rico, interiormente, então um pouco te importa ser conhecido ou desconhecido. Ser interiormente rico é muito mais difícil do que ser exteriormente rico e famoso. Requer muito mais diligência e muito mais atenção. Se tem um pouco de talento e sabe explorá-lo, você se torna famoso. Mas a riqueza interior não se adquire dessa maneira. Para se ser interiormente rico, deve-se compreender e lançar fora as coisas que não são importantes, como o desejo de celebridade. Ter riqueza interior significa estar só. Mas os que desejam a fama têm medo de estar sós, porque dependem dos louvores e da boa opinião dos outros. Pergunta: em sua juventude escreveu um livro em que disse: essas palavras não são minhas, porém as palavras de meu mestre. Como é que agora recomenda tão insistentemente que pensemos por nós mesmos? E quem era o seu mestre? Resposta: uma das coisas mais difíceis dessa vida é não nos deixarmos sujeitar por uma ideia. Permanecer sujeito a uma coisa é considerado ser consistente. Se tem o ideal da não violência, procura ser consistente com esse ideal. Esse interrogante está com efeito dizendo: você nos diz que devemos pensar por nós mesmos, e isso contraria o que você disse em sua juventude. Por que você não é consistente? O que significa ser consistente? Esse, com efeito, é um ponto muito importante. Ser consistente é ter uma mente que observa invariavelmente um certo padrão de pensamento. Isso significa que não se devem fazer coisas contraditórias. Hoje uma coisa e amanhã o contrário dela. Estamos procurando averiguar o que é uma mente consistente. A mente que diz: fiz voto de ser uma coisa e a serei por toda a vida. É o que se chama mente consistente. Mas, na realidade, é uma mente estúpida.
porque chegou a uma conclusão e está vivendo de acordo com esta conclusão. Isso é o mesmo que um homem levantar uma muralha em torno de si e ficar à margem da vida. Esse é um problema muito complexo. Eu posso estar simplificando exageradamente, mas eu acho que não. Quando a mente é apenas consistente, torna-se mecânica e perde a vitalidade, o ardor, a beleza do movimento livre. Fica funcionando dentro de um padrão. Esse é um aspecto da questão. O outro aspecto é: quem é o mestre? Não sabe o que tudo isso implica. Está bem assim. Mas alguém disse que, adolescente, escrevia um livro e citou uma passagem desse livro em que se lê que um mestre ajudou a escrevê-lo. Ora, há grupos de pessoas, como por exemplo os teosofistas, que creem na existência de mestres nas remotas montanhas do Himalaia, os quais guiam e ajudam o mundo. E agora essa pessoa deseja saber quem é o mestre. Escute com atenção, porque isso concerne também a você. Tem tanta importância saber quem é o mestre ou o guru? O que tem importância é a vida, e não o seu guru, nem nenhum mestre, guia ou instrutor que interpreta a vida para você. Você é que tem de compreender a vida. Você é que está sofrendo, que está em aflição. Você é que precisa conhecer o significado da morte, do nascimento, da meditação, do sofrimento. E ninguém te pode ensinar. Outros poderão lhe explicar, mas suas explicações poderão ser totalmente falsas, completamente errôneas. Por isso é bom ser cético. Você se dá a oportunidade para descobrir por você mesmo se tem realmente necessidade de algum guru. O importante é que seja sua própria luz, seu próprio mestre e discípulo, que seja a um tempo instrutor e discípulo. Quando se está aprendendo, não há instrutor algum. Só quando cessa de investigar, de descobrir, de compreender o inteiro processo da vida, surge o instrutor. E tal instrutor não vale nada. Está então morto e, portanto, morto está também o seu instrutor. Pergunta: por que o homem é orgulhoso? Resposta: não sente orgulho quando tem uma bela caligrafia, quando ganha uma partida ou passa num exame? Alguma vez já escreveu uma poesia ou pintou um quadro e mostrou a um amigo? Se seu amigo diz que é uma bela poesia ou um quadro maravilhoso, você não se sente muito satisfeito? Quando executa um trabalho qualquer e alguém o acha excelente, isso te dá um sentimento de prazer, como é justo e natural, pois isso é sempre agradável. Mas o que acontece da próxima vez que pinta um quadro, ou escreve uma poesia, ou limpa e arruma o seu quarto? Espera que alguém chegue para te dizer que é um menino maravilhoso. Mas se não chega ninguém, não tem mais vontade de pintar, de escrever ou de arrumar o quarto. É desse modo que começamos a depender dos outros, pelo prazer de lhes ouvir os elogios e louvores. Veja como isso é simples. E depois, o que acontece? Ao se tornar mais velho, deseja que o que faz seja admirado por muita gente. Talvez você diga: farei tal coisa por amor ao meu guru, por amor à pátria, por amor ao homem, ou por amor a Deus. Mas, em verdade, faz porque deseja aplauso. Daí nasce o orgulho. E quando faz alguma coisa dessa maneira, não merece pena fazê-la? Entende? Para compreender uma coisa como orgulho,
deve ser capaz de pensá-la do começo ao fim. Deve perceber a sua origem e os desastres que ocasiona, percebê-la no seu todo. O que significa que deve estar tão intensamente interessado nessa coisa que sua mente a siga até o fim, sem parar no meio do caminho. Quando está muito interessado num jogo, o joga até o fim. Não para repentinamente no meio do jogo e volta para casa. Mas sua mente não está habituada a essa espécie de pensar. E faz parte da educação ajudar-te a investigar um inteiro processo da vida, e não apenas estudar umas poucas matérias. Pergunta: quando somos crianças, nos ensinam o que é belo e o que é feio. E o resultado é que durante toda a vida ficamos repetindo: isso é belo e aquilo é feio. Como se pode saber o que é a beleza verdadeira e o que é a fealdade? Resposta: suponhamos que diga que um certo arco é belo e outro diga que ele é feio. Que é importante disputar por causa de suas opiniões contrárias sobre se uma coisa é bela ou feia, ou ser sensível tanto ao belo como ao feio. Na vida há podridão, sordidez, degradação, sofrimento, lágrimas, e há também alegrias, risos, a beleza de uma flor banhada de sol. O mais importante, sem dúvida, é ser sensível a tudo, e não meramente sobre decidir o que é belo e o que é feio, e ficar aferrado à opinião formada. Se digo, vou cultivar a beleza e rejeitar tudo o que é feio, encontra na rua. Deve ver a pobre mulher que luta com um pesado fardo e estar disposto a ajudá-la. Dá-lhe uma mão. Tudo isso é necessário. E só quando tem essa sensibilidade para todas as coisas que pode começar a trabalhar e a ajudar sem um espírito de rejeição ou condenação. Pergunta: perdão, mas não disse ainda quem era o seu mestre. Resposta: isso tem muita importância? Queime aquele livro e jogue-o fora. Quando atribuir importância a uma coisa tão trivial como essa de saber quem era o mestre, está fazendo da totalidade da existência uma coisa muito insignificante. Veja, queremos saber quem é o mestre, quem é o sábio, quem foi o artista que pintou tal quadro. Nunca procuramos descobrir por nós mesmos o significado do quadro, independentemente da identidade do artista. Só depois de saber quem é o poeta, diz que a poesia é bela. Isso é esnobismo, mero repetir de uma opinião, que destrói o seu próprio percebimento interior da realidade da coisa. Se percebe que um quadro é belo e você percebe que lhe causa muito agrado, tem alguma importância saber quem o pintou? Se te interessa descobrir o conteúdo do quadro, a verdade que expressa, então a própria pintura comunica a sua significação.